eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de ciência política, hoje discutindo a temática ciência política e o marxismo. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de ciência política, hoje discutindo a temática ciência política e o marxismo. As contribuições do texto hoje são do professor Ricardo Correia Coelho, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. O pensamento marxista parte de um universo filosófico e conceitual inteiramente distinto do utilizado pelo pensamento liberal. Contrariamente ao liberalismo, parte do indivíduo para explicar as relações do poder na sociedade e a função do Estado, o marxismo toma por conta de partida o grupo social, retomando uma longa tradição filosófica posta de lado durante os 200 anos de domínio do justnaturalismo no pensamento europeu. Assim, a dinâmica das sociedades humanas volta a ser compreendida e analisada a partir das relações estabelecidas entre seus grupos sociais, no caso do marxismo, as classes sociais, e não mais entre indivíduos abstratos e atemporais. A história, que foi colocada em um plano secundário pelos justnaturalistas, volta a ser o objeto central da reflexão dos filósofos e economistas alemães no século XIX, entre os quais se encontrava Marx. Aqui nós temos então as primeiras discussões trazidas pelo pensamento de Marx, que vão, em outras palavras, discutir basicamente a relação das diferenças sociais, a partir de uma sociedade classista, entendendo que essa sociedade produz efetivamente essas desigualdades sociais, mas também a partir do processo concreto do homem, da sua existência, da sua história, que faz referência ao pensamento marxista. Em outras palavras, a própria experiência produzida na sociedade é um dos materiais importantíssimos utilizados e analisados por Marx na sua teoria. Vamos então ao nosso próximo slide. O pensamento de Marx se contrapôs inteiramente ao pensamento político liberal, sem, contudo, se referir diretamente a ele. Sua teoria dialogou e se opôs a outras teorias e correntes filosóficas vigentes no século XIX, a filosofia alemã e a economia política inglesa, e não ao justnaturalismo. Por um lado, Marx inspirou-se na dialética hegeliana, mas criticou o idealismo do pensamento de Hegel. Por outro lado, Marx desenvolveu toda uma teoria econômica em contraposição à economia política inglesa, ao se contrapor, ao mesmo tempo, a dois universos teórico-filosóficos distintos e independentes. Marx criou uma nova teoria social, a história como material de trabalho para a dialética como um método e o materialismo como perspectiva de análise da história constituem a base sobre a qual se fundou o pensamento de Marx. Examinemos a seguir como a história, dialética e materialismo se interrelacionam no seu pensamento, dando origem a uma teoria inteiramente original. A visão trazida por Marx na relação da dialética se faz diferentemente do pensamento de Hegel, porque Hegel trabalha na característica do abstrato. E quando tratamos basicamente de Marx, nós estamos falando de um processo concreto, onde efetivamente todas essas relações, como a própria história, se faz importante dentro desse contexto, trazendo informações a serem analisadas, entendendo basicamente que a atualidade, a contemporaneidade se constrói a partir de um processo histórico e quais são as referências e as experiências trazidas pela história, possibilitando dessa forma analisar quais efetivamente são as alterações, quais são os sucessos, quais são os insucessos trazidos pela própria experiência da história. Vamos então ao nosso próximo slide.
A história não é uma mera sucessão temporal e aleatória de fatos, nem de diferentes formas de organização da produção econômica, da dominação política e das formas de representação do mundo. A história possui um motor, que é a luta de classes, que a conduz a certo fim e que independe da consciência dos homens. Apesar de dotada de um motor e de uma finalidade, a história não é um movimento linear em direção ao seu fim, mas se desenvolve por meio de contradições, isto é, dialeticamente. Na teoria de Marx, o movimento dialético da história se dá no plano concreto das relações humanas, de produção da riqueza social, ou seja, no plano material, e não no plano das ideias, como na filosofia de Hegel. O grande ponto que nós temos em contraposição relacionado a Marx e Hegel está baseado nessa característica apresentada aqui no nosso slide, ou seja, Hegel ele trabalha basicamente na perspectiva das ideias, num processo abstrato. Quando tratamos no pensamento de Marx, nós direcionamos todo esse processo a uma realidade concreta, que, em outras palavras, através do próprio materialismo histórico, que é a relação das experiências produzidas na sociedade através da sua história, traz para nós todas as referências possíveis para serem analisadas e interpretadas, a partir de um processo concreto existente dentro da sociedade. Dentro dessa relação podemos perceber que Marx, em outras palavras, vai analisar esse processo das classes sociais, da relação e da produção que se faz entre duas classes bem distintas dentro de uma sociedade, que fazem parte de todo o processo de construção de riqueza de uma sociedade. Assim é importante entendermos como essa estrutura se compõe dentro desse processo chamado processo histórico, do materialismo histórico. Vamos então ao nosso próximo slide. Para articular de forma indissociável história, dialética e materialismo, na sua filosofia e teoria, Marx denominava o seu método de trabalho de, primeiro, materialismo dialético, quando se contrapunha à dialética hegeliana, qualificada por ele como idealista. Materialismo histórico, quando se contrapunha ao que ele chamava de materialismo vulgar, corrente filosófica alternativa ao idealismo na Alemanha do seu tempo. Aqui a gente percebe basicamente essa caminhada que Marx vai trazendo ao analisar os processos e as teorias existentes nesse momento, na sua realidade, e a partir dessas características, discordando de alguns pontos, analisando e criando efetivamente uma leitura diferenciada de todo um processo construído na sociedade. Falamos de sociedade porque é o ponto principal, ou seja, a partir das classes sociais, a partir das pessoas, a partir da sociedade composta, que vai ser apresentada grande parte das teorias estabelecidas e criadas e pensadas por Karl Marx. Vamos então ao nosso próximo slide. As classes sociais são um conceito-chave no pensamento marxista e seriam identificadas e definidas por sua inserção no processo produtivo, resultante da divisão social do trabalho. Em cada período da história, as classes fundamentais de uma sociedade seriam aquelas diretamente ligadas ao modo de produção dominante. O conceito de modo de produção é central na periodização marxista da história da humanidade e resulta da combinação de dois fatores. As forças produtivas são o trabalho humano e seus meios de produção, tais como a terra, as máquinas e os equipamentos, além das tecnologias empregadas na produção. E as relações de produção, que se estabelecem entre as diferentes classes sociais e que envolvem a propriedade sobre os fatores de produção e sobre o produto do trabalho e o mando e controle sobre o processo de produção. Aqui a gente pode observar essa caminhada de Karl Marx, analisando todo o processo de produção dentro da sociedade, ao qual efetivamente vai trazer essa relação entre as classes, como efetivamente essas classes vão se relacionar dentro desse meio social. O trabalho é um dos pontos importantíssimos aqui que são discutidos na visão de Marx, porque a partir dele efetivamente se constrói
grande parte das diferenças sociais, das diferenças das classes sociais, ao acúmulo de riqueza e à expropriação do trabalho através dessa composição, por exemplo, a Revolução Industrial, né, que pode ser analisada dentro desse contexto. Um exemplo claro de uma relação construída pela história, trazida pela história e toda a experiência que se produziu na sociedade durante essa fase da Revolução Industrial, aonde você tinha uma grande quantidade de trabalhadores e poucos aqueles que tinham o domínio efetivamente sobre grande parte das riquezas nessa fase. Assim, nós nos despedimos aqui e nos encontraremos então no nosso próximo vídeo. Espero que tenha esclarecido essas informações e, de certa forma, acredito que é muito importante conhecermos temáticas como essa para compreendermos efetivamente um pouco mais da nossa realidade vivida. Até o nosso próximo vídeo!